ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Jogos de Atari. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo produzido pela ESI, JMJG Som e Imagem. Vocês me pegaram jogando aí, né? E aí, reconheceram essa peça que está aqui na minha mão? É um joystick dos famosos videogames antigos. Mas será que vocês são capazes de adivinhar exatamente qual console que pertence a esse joystick? Não, não é esse aí não. Muito menos esse. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o famoso Atari, um dos consoles de videogames mais famosos no Brasil durante os anos 80 e 90. Muitas gerações já se divertiram com isso aqui, ó, e os seus joguinhos. Mas o Atari é mundial, é uma febre. Todos os países tiveram um videogame como esse. Mas falando aqui no Brasil, o Atari marcou muitas gerações de jovens brasileiros, que hoje devem ter entre os seus 30, 40 ou 50 anos. Eu não sou tão velho assim, mas eu já tive um. Então neste programa especial, iremos falar tudo sobre o Atari. Como começou, os modelos de consoles, as especificações técnicas e, o mais importante, sobre os jogos de Atari. Então fiquem ligados e matem a saudade deste que foi um dos maiores videogames da história mundial e brasileira. Agora dá licença que eu vou jogar um pouquinho. A história da Atari no Brasil e no mundo. Depois da invenção do transistor e semicondutores, os sistemas computadorizados ganhavam mais poder e se tornavam mais viáveis em questão de produção, e começavam a atrair algumas empresas e o público mais futurista. Tudo começa em 1972 pelo Pong, considerado o primeiro videogame comercial do setor, conhecido popularmente por muitos como a máquina do fliperama, o jogo eletrônico mais importante da história, pois a partir dele o público iria desenvolver seu interesse pelos videogames computadorizados, que na época parecia algo impossível. Tentando imitar um tênis de mesa, o Pong, na verdade, não tinha gráficos coloridos. Apresentava apenas duas pequenas linhas brancas nas extremidades da tela, que representavam as raquetes, e um pequeno ponto que se movia pela tela, como sendo a bola. Era possível jogar sozinho contra o computador, ou em até dois, no incrível recurso multiplayer, tão inovador nos dias atuais. Para controlar as raquetes, existia na máquina controles circulares, que poderiam ser girados para a direita ou para a esquerda, controlando a raquete para cima ou para baixo. Um grau de dificuldade era adicionado quando a velocidade estava aumentando. Isso fazia com que um dos lados deixasse a bola sair. Ganhava quem fazia a maior pontuação. O Pong foi construído e projetado por uma empresa que leva o nome que muitos conhecem, a Atari,
fundada em 1972. Porém, há algo mais importante sobre a Atari e o Pong que quase poucos sabem. Em 1974, um jovem chamado Steve Jobs consegue um emprego na Atari e se junta com o seu futuro parceiro, Wozniak, para desenvolverem uma versão do Pong mais econômica. O sucesso da empresa Atari não iria ficar apenas nas máquinas de jogos comerciais. Logo, as pessoas poderiam ter em suas casas um videogame, um equipamento computadorizado para jogos eletrônicos, considerado algo praticamente revolucionário. Surgiram outros consoles da empresa, o Atari VCS, Video Computer System, de 1977. Em 1978, surge o console que iria praticamente mudar o mundo dos jogos eletrônicos e também de toda uma geração do século XX. O Atari 2600. Embora tenham sido produzidos futuramente outros modelos mais sofisticados, tais como o Atari 5200, Atari 7800, o Atari Jaguar, o Atari ST e outros modelos, foi com o Atari 2600 que o Brasil e o mundo entrou na era dos jogos eletrônicos, e a marca Atari ficou literalmente consagrada. O Atari 2600 é o nome verdadeiro do console de videogames mais popular do mundo, conhecido no Brasil como simplesmente Atari. Na verdade, o nome Atari refere-se à marca da fabricante original do produto nos Estados Unidos. Durante os anos 80, o Brasil possuía uma restrição de mercado para equipamentos importados, principalmente os de eletrônicos e de informática, o que obrigava as empresas nacionais a desenvolver e criar os seus próprios produtos. Essa lei, de certa forma, tinha dois lados. O positivo era que o Brasil teria que desenvolver o seu próprio parque tecnológico. O negativo era que estávamos restritos apenas às empresas nacionais e não conseguíamos acompanhar a tecnologia externa com a rapidez suficiente, pois também era muito difícil se importar peças, geralmente mais avançadas e com mais recursos. Essa limitação para equipamentos importados também iria se estender em outros produtos famosos, tais como os microcomputadores da linha MSX, que iremos abordar num futuro programa. Por isso, o console Atari 2600 original era muito difícil de ser encontrado em lojas. A primeira venda no Brasil em grande lote do 2600 foi realizado em 1981 e 1982 pelos grandes magazines Mesbla e Mappin, hoje extintos do mercado nacional. Mas estes consoles não poderiam rodar em cores no Brasil, devido a diferenças para o padrão norte-americano NTSC. Era necessário uma conversão para o padrão PAL-M, que foi adotado no Brasil. Este procedimento técnico foi realizado pelos próprios importadores. Mas, com o dólar em alta e a inflação galopante da época, o brasileiro teve que se acostumar com os famosos clones nacionais do Atari 2600. Em 1983, começa no Brasil as vendas dos primeiros modelos do Atari 100% nacionais. Muitas versões do console Atari foram fabricados no Brasil por empresas nacionais, muitas delas já extintas, tais como a Polivox Gradiente, Dynacon, CCE, Dismark, Microdigital, Philips e outras. O primeiro console realmente compatível com o Atari 2600 foi o Dactari, que mais tarde foi alterado para Dactar, fabricado pela Milmar Eletrônica, que depois produziu ainda modelos únicos no Brasil, tais como o Dactar 007, ou o famoso modelo da maleta. A Dynacon também entrou firme no mercado de cartuchos para Ataris brasileiros, e logo depois produziu o Dynavision.
Mais tarde, a Gradiente, com a sua subsidiária Polivox, faria ainda melhor. Conseguiria distribuir oficialmente o Atari 2600 no Brasil, mediante uma exclusividade com o próprio fabricante. Por isso, em suas campanhas publicitárias, eles usavam o slogan "O Atari da Atari", fazendo menção a esta grande parceria. Outras empresas de peso, tais como a Philips e a Sharp, também entrariam no mercado de consoles Atari. A CCE lançaria o CCE VG 2800 e produziria versões de jogos especiais. Por isso, ainda hoje encontramos jogos tais como o Enduro e até o Pitfall, com a inscrição da CCE, pois eram lançados de forma inédita na época junto com o seu console. Para finalizar, a Dismark, um fabricante de calculadoras famosas nos anos 80, também teria o seu console da Atari, o famoso modelo VJ9000, que incluía os famosos controles estilo paddle rotativos, ao invés do joystick padrão. Uma versão ainda mais popular, o Dismark VJ8900, foi produzido com o joystick convencional. Uma boa particularidade destes consoles era o cartucho, a forma na qual se carregavam os jogos. Uma ROM interna abrigava o jogo, diferente do que é feito hoje. É a forma de encaixe por slots, que é muito complexa. Naquela época não existia ainda muita pirataria, e quase 99% dos jogos eram comprados originais por parte dos usuários, já que não se havia como copiar os jogos facilmente da memória ROM. Era uma época muito rentável e promissora para os fabricantes de jogos, principalmente. E também era comum os jovens emprestarem os cartuchos para os seus colegas na escola. Mas, infelizmente, a pirataria já existia entre as próprias empresas de cartuchos. Muitas delas copiavam o ROM interno e gravavam em seus próprios cartuchos, vendendo o mesmo sem recolher os direitos originais dos desenvolvedores. Embora nesta época a prática fosse apenas entre as empresas, não se compara aos terríveis níveis atuais, no qual os próprios usuários podem copiar facilmente o conteúdo das mídias de jogos modernos. As fitas cassete foram adotadas como alternativa aos caros cartuchos, seguindo uma tendência mundial. Porém, a fita era muito mais demorada. Um jogo no cartucho era lido em questão de segundos, enquanto na fita poderia demorar vários minutos. Por isso, a fita acabou caindo aos poucos em desuso. A última tentativa de se manter o Atari competitivo com os computadores foi adaptar um teclado tal como o modelo Dactar Comp. Desta forma, poderia-se utilizar o Atari também como um modelo de computador pessoal, além de jogos. Porém, a ideia não foi para frente, já que o hardware do Atari 2600 não era tão sofisticado, principalmente na parte gráfica, e não poderia competir com a pressão imposta pelos microcomputadores da linha MSX, XT, TK90, CP400, CP500 e até mesmo o IBM PC. Se você quer saber mais informações sobre o Atari, não deixe de assistir ao nosso segundo vídeo. Nele falaremos muito mais sobre o hardware do Atari e detalhes bem mais técnicos. Até lá! Ah, você ainda está aí. Mas é claro,
Ficar até o final é sempre mais legal. E para você que ficou até o final, temos informações importantíssimas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhá-lo. E também acessar o nosso canal oficial. Temos página no Facebook, temos blog, canal no YouTube e também um site. As informações estão aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha. Sempre estaremos trabalhando para melhorar o conteúdo para você. E também você poderá sugerir outros temas interessantes. Basta escrever para nós. Sim, pode escrever. A gente adora conversar com o nosso público. Sempre iremos responder a todos, no seu devido tempo, é claro. Convidamos que você fique fã do nosso canal, clicando no botão que também está aqui embaixo. E sempre contamos com a sua participação. Espero ver você também em outros vídeos, hein? Muita coisa legal está aí sendo produzida. Um grande abraço a todos. Este vídeo foi produzido por ESI, JMJG, Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.